A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane trazendo para você a 12ª aula do nosso estudo examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. Estamos passando por tempos difíceis, mas não podemos parar. Tivemos que dar um tempo, porque fomos acometidos pela Covid-19, nos recuperamos, agora temos pessoas familiares, entes queridos, amigos que estão passando por quadros muito piores e tivemos que dar uma atenção especial e nos requer, às vezes, um tempo mais dedicado a certas causas que às vezes nos afasta de outra. Mas eu não sou a favor de nos afastarmos das coisas de Deus para priorizarmos outra, porque as coisas de Deus precisam ser priorizadas. Então, estamos aqui gravando, mesmo no olho do furacão, mesmo com o pai da minha filha entubado, mas nós cremos que parar a aula, parar o estudo, parar de estudar porque tem alguém doente na nossa família, porque alguém morreu, por isso e aquilo, não vai resolver o problema. Pelo contrário, enquanto nós estudamos, nos dedicamos, fazemos a obra de Deus, o Senhor vai trabalhando as nossas causas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos nessa 12ª aula. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, fale conosco e através de nós. E nos dê, meu Pai, mais um aprendizado para a glória do Teu nome. Que for de nós, que o Senhor, meu Pai, venha nos calar. O que for de Ti, que venhamos falar. E que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém. Vamos estudar a doutrina de Cristo. A singularidade deste homem se torna mais aguda aqui. Tendo visto sua humanidade, é necessário afirmar sua divindade. Vale a pena começar esta consideração com esta observação de Langoston. Jesus não é homem como Paulo, não é Deus como Pai, mas é Deus homem. Nunca o hífen teve tanta significação como aqui entre estas duas palavras. Ele liga-as e divide-as ao mesmo tempo. Eu vou repetir para você. Jesus não é homem como Paulo, não é Deus como Pai, mas é Deus, homem, Deus, homem, unindo aí o Deus ao homem, O homem a Deus, mostrando a importância de Cristo ter sido Deus, homem, homem, Deus. Esta reivindicação cristã sobre a divindade de Jesus Cristo é fundamental para o futuro e até mesmo a sobrevivência do cristianismo. Isso porque um dos pontos em que a teologia mais se envolverá nos próximos anos será a situação dos que não são cristãos, mas que pertencem a algumas das grandes religiões universais. Como podemos dizer que um judeu, que um muçulmano, que um budista não está salvo? Não é isso uma atitude arrogante? Não será Cristo apenas um caminho entre os muitos outros caminhos existentes, em vez de ser o único caminho, como gostamos de apregoar? Esta questão, que tem sido aplicada devido à tolerância cultural do nosso mundo, produto de um processo da globalização que aproxima pessoas de pontos de vista diferentes, tende a crescer nos próximos anos. No capítulo anterior, alistamos alguns motivos pelos quais era necessário que Jesus fosse plenamente humano para obter nossa redenção. Aqui cabe reconhecer que é também crucialmente importante insistir na plena divindade de Cristo, não só porque ela é ensinada de maneira clara nas Escrituras, mas também porque
Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. A salvação vem do Senhor. Jonas 2:9. E toda a mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura, jamais conseguiria salvar o homem, só Deus mesmo poderia fazer. Só alguém que fosse verdadeira e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Tanto para nos levar de volta a Deus, como também para relevar Deus de maneira mais completa a nós. João capítulo 14, versículo 9. As principais textos sobre a divindade de Cristo. 1. No Evangelho de João, João identifica Jesus como verbo, pré-encarnado, a palavra em ação. Em João 1, lemos: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João deixa claro que Jesus é um com Deus e ao mesmo tempo o distingue de Deus. Afirma que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia também afirma que no princípio todas as coisas foram criadas por Deus. Gênesis 1:1. E assim, João estabelece uma identificação entre Deus e o Deus Criador. Afirma também que esse verbo divino se fez carne e que somente ele revela plenamente a Deus. É um grande testemunho a respeito da divindade do Filho. 2. Nos escritos de Paulo, Paulo mostra claramente sua crença na divindade de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, Paulo afirma que Jesus é a imagem de Deus invisível, na qual todas as criaturas subsistem e que nele reside toda a plenitude. Veja também em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Paulo se refere ao julgamento de Deus em Romanos capítulo 2, versículo 3, e ao julgamento de Cristo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, de maneira intercambiável. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, Paulo ensina que Jesus, sendo homem, se autolimitou, esvaziando-se a si mesmo dos seus privilégios divinos e sendo reconhecido em figura humana. Quando Paulo diz que Jesus forma marfé no original de Deus, a ideia é que Cristo tem a mesma essência de Deus. Em outras palavras, o verso 5 quer dizer que, embora Jesus tivesse a mesma essência de Deus, não utilizou isso em vantagem própria. E logo em seguida deixa claro que virá um dia em que todos haverão de prestar honras e louvores a Ele, numa linguagem só permitida a alguém que crê em Jesus, seja realmente Deus. 3. Nas outras epístolas, das epístolas não paulinas, a de Hebreus e as que mais contrasta a divindade de Jesus com relação aos anjos e aos homens. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, afirma que Jesus é o resplendor da glória, é a expressão exata de Deus. Não somente isso,
mas também afirma que Jesus foi o meio pelo qual todas as coisas foram feitas, as quais são sustentadas pela palavra do seu poder. Uma afirmação clara é encontrada no versículo 8, no qual Jesus é tratado por Deus. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e centro de equidade é o cetro do seu reino. A epístola continua argumentando que Jesus é muito superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4 e capítulo 2, versículo 9. A Moisés, capítulo 1, capítulo 3, versículo de 1 a 6. E o sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 10 de Moisés. De Hebreus. Eu falei Moisés, né, gente? Hebreus, capítulo 4, capítulo 1, versículo de 4 a 9. A Moisés, Hebreus, capítulo 3, versículo de 1 a 6. E ao sumo sacerdote, também Hebreus, capítulo 4, versículo de 14, capítulo 5, versículo 10. Viu? Corrigindo aí. Mas o autor deixa claro que a sua superioridade não reside apenas em termos de posição hierárquica, mas sim de natureza intrínseca, pois todos os outros são criaturas, mas o Filho é Deus. Vejamos mais alguns argumentos da Bíblia. Em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, Jesus é o verbo da vida eterna, já pré-existente no princípio de todas as coisas junto ao Pai. No capítulo 5 e versículo 20 de 1 João, Jesus é chamado do Filho de Deus e explicitamente identificado como verdadeiro Deus e a vida eterna. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e não tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro também chama a Jesus de Deus e Salvador. Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor Deus Todo-Poderoso é apresentado como Alfa e o Ômega, que representa o princípio e o fim de todas as coisas. Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 a 18, Jesus se apresenta como o mesmo título outorgados ao Deus Todo-Poderoso. Quando o vi cair, a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Também em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, Jesus recebe o título do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, uma clara alusão à sua sabedoria e majestade divina. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 4. A autoconsciência de Deus. A divindade de Cristo é um dos tópicos doutrinários mais cruciais da nossa fé. Jesus se considera igual ao Pai e possuidor de fazer coisas que apenas Deus tem o direito de fazer. Embora a maioria das referências que Jesus fez sobre sua divindade não fosse explícita e aberta, tanto seus discípulos como
como seus opositores a interpretaram corretamente. Jesus nunca disse literalmente sou Deus, mas suas alegações seriam impróprias se feitas por alguém menos do que Deus. Vejam os textos. A menção sobre os anjos e o reino, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 41, e em João, capítulo 18, versículo 36. A prerrogativa de perdoar pecados, em Marcos, capítulo 2, versículo de 5 a 7. A prerrogativa de julgar a terra, Mateus, capítulo 5, versículo de 31 e 32. A prerrogativa de redefinir o valor do sábado, Marcos, capítulo 2, versículo de 27 e 28. Além de combater uma interpretação legalista da lei, Jesus aponta para o verdadeiro significado do sábado. A prerrogativa de estabelecer um ensino com uma mesma autoridade das Escrituras, Mateus capítulo 5, versículo de 21 e 22 e ainda no capítulo 5, versículo de 27 a 28. Sua declaração de demonstração de poder sobre a morte, João capítulo 1, versículo 5, versículo 21 e 11, versículo 25. Suas declarações de pré-existência, João capítulo 8, versículos 58 e 59, o uso da fórmula eu sou em Êxodo capítulo 3, versículo 14, verbo que exprime a ideia de passado, presente e futuro no mesmo tempo, indicando a natureza externa e imutável de Deus. Sua identificação como pai, João capítulo 10, versículo 30, capítulo 14, versículos 7 a 9. Sua autodenominação de filho de Deus, Mateus capítulo 16, versículo de 15 e 16, Mateus capítulo 26, versículo 63 e 65, e João capítulo 5, versículo 18, capítulo 19, versículo 7. Este nome é dado a Jesus 40 vezes na Bíblia, além de outras referências indiretas como meu filho e seu filho. 5. Uso de figuras de linguagem que atestam sua divindade. Eu sou. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo. Versículo João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. O discurso de Simeão ao tomar o menino Jesus, quando este ainda apenas 8 dias de vida, traz alguns elementos muito preciosos em conceitos messiânicos. Luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Da mesma maneira, a palavra da profetisa Ana, que falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 38. São declarações ainda obscuras e enigmáticas, mas já trazendo em si um conceito de ser alguém especial, acima dos demais. A declaração de João Batista sobre Jesus é muito clara. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. João capítulo 1, versículo 29 e 30. Muitas outras passagens poderiam ser alistadas aqui, mas poderiam tornar esse material uma colcha de citações bíblicas. Estas basta para o nosso propósito.
mas estas são escolhidas dentre as passagens que narram o evento antes da ressurreição, embora escrita após a ressurreição. Se as considerarmos com fidedignas, temos que entender que refletiam uma opinião sobre Jesus antes dos eventos que levavam a igreja a declarar que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. A necessidade da sua divindade. Todos os sistema sacrificial do Antigo Testamento apontam numa direção: o sacrifício maior que sucederia no futuro e da obra de Jesus Cristo. O derramamento do sangue de animal era necessário, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Mas o autor de Hebreus reconheceu com muita propriedade que os sacrifícios de Cristo, testamento, eram incapazes de purificar os pecados. Lembremos nesse contexto as palavras de Hebreus 10, versículo 11 a 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que o seu inimigo seja posto por escabelo de seus pés. Pois, como uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. A encarnação permitiu que o problema do pecado fosse resolvido de uma vez por todas, porque agora temos um sacrifício, que é também o sacerdote, perfeito. Este sacrifício não foi oferecido pelo homem, mas pelo próprio Deus. Como nos diz João, capítulo 1, versículo 29, relatando as palavras do Batista: eis o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. A divindade ofereceu uma das pessoas da Trindade para resolver o problema do pecado. Isso foi a razão da encarnação. No plano divino de salvação, era absolutamente essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Era necessário que, ele pudesse apresentar um sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. 2. Ele pudesse sofrer a ira de Deus redentoramente, isso é, para livrar outros da maldição da lei. 3. Ele pudesse aplicar os frutos da sua obra consumada aos que o aceitassem pela fé. O homem com a sua vida arruinada não pode nem cumprir a pena do pecado, nem prestar perfeita obediência a Deus. Ele pode sofrer a ira de Deus e, exceto pela graça redentora de Deus, terá que sofrê-la eternamente, mas não pode sofrê-la de molde a abrir um caminho de livramento. Salmos 49, 7 a 10 e 130, Salmo 130, 3. Seitas que procuram negar a divindade de Cristo. Escuta isso, seitas que procuram negar a divindade de Cristo. Do segundo século até o concílio de Calcedônia, em 451 d.C., surgiram diversas correntes de pensamento em torno da natureza de Cristo, gerando grandes controvérsias que só foram decididas em concílios. Discutiam-se se Jesus era
só divino ou só humano, ou se ambos, quanto de divindade ou de humanidade ele tinha, e como as duas naturezas se relacionavam na pessoa de Cristo. As principais correntes foram ebionismo, século do 2 a 5. Para os ebionistas, né, na seita ebionismo, Jesus era um homem comum que possuía dons comuns, mas não era divino. Rejeição do nascimento virginal, o Cristo encarnou-se em Jesus somente por ocasião do batismo e afastou-se dele no final da sua vida. Essa doutrina pretendia resolver a questão da divindade de Jesus e a concepção monoteísta de Deus. Esta corrente era a influência do judaísmo dentre as igrejas. Hoje, no unitarianismo, alguns literais e teológicos da literação defendem a ideia semelhante. 2. Aceita arianismo, século 3 e 4. Jesus era um ser criado, apesar de ser o mais elevado dos seres, portanto não era divino e não tinha existência própria. Somente Deus, o Pai, é eterno e a origem de todas as coisas. Baseavam-se em textos bíblicos que sugeriam inferioridade ou imperfeição de Jesus em relação ao Pai. João, capítulo 14, versículo 28, Marcos, capítulo 13, versículo 32, Ário, 256 a 333, bispo da Alexandria, foi o autor desta heresia, que causou muitas polêmicas nos primeiros séculos da era cristã. O arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia, em 325, e Ário foi exilado, mas sua doutrina não morreu, continuando a gerar polêmica e causando divisão entre as igrejas cristãs. Finalmente, foi banido pelo imperador Teodósio I em 379. Uma variedade do arianismo subsiste até hoje através das testemunhas de Jeová. Terceira seita, docetismo. Uma doutrina não tem um fundador específico ou uma época precisa para o seu surgimento. Surgiu muito cedo no meio religioso, adotada como um estilo de vida religioso, acabou por ser incorporado por várias outras doutrinas em que tomou forma de expressão. Esta doutrina, dentro do cristianismo, ensina que o Filho de Deus não se tornou homem, não se tornou humano. Sua humanidade era aparente. O divino, essencialmente puro e santo, não poderia habitar em um corpo carnal, essencialmente mau. A palavra grega significa parecer, afirmada também que Jesus não sofreu na cruz, afirmando que isso também foi aparente. É impressionante o desenrolar dessa doutrina, algo contra o que Jesus mais advertiu, tomar cuidado com a aparência das coisas. É exatamente o que esse ensinamento prega. As coisas de Deus não aparentam ser, elas são ou não são. E Jesus era. Não aparentemente, mas em verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, disse João. Também nós devemos ter extremo cuidado com o parecer. Parecer ser cristão, parecer estar bem, parecer amar, parecer adorar, parecer ser bom.
Esta é a forma docética da religião dos dias de hoje. A aparência do mal é pior do que o próprio mal, diz Paulo. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Devemos ser sim ou não, devemos ser autênticos e viver um cristianismo autêntico em sua essência. A quarta seita é o nestorianismo. Um dos maiores erros que se vieram a partir do arianismo foi juntamente essa heresia sobre a pessoa de Cristo, que teve início com Nestório, bispo de Constantinopla. Criou uma teoria visualmente herética, já que o arianismo do século anterior já tentava modificar a essência de Cristo, e agora nestorianismo ia além, pois insinuava que Cristo passou a ser Deus em um determinado momento, ou seja, não o foi sempre. Segundo o nestorianismo, Jesus Cristo tinha duas naturezas distintas, uma humana e a outra divina, completas e açoitadas de tal forma que foram um Jesus homem, a exemplo dos gêmeos sianeses, possuidor da natureza divina e humana, estando conjuntas em uma união mecânica, muito mais do que orgânica, juntos, porém diferenciados. Fica claro que Nestório confundia os termos natureza e pessoa, misturando-os de uma forma aterradora, as duas naturezas de Cristo, humana e divina. Para Nestório, era a mesma coisa de dizer que eram duas pessoas. Na verdade, ele sinonimizou natureza e pessoa. Esta teoria foi condenada e Nestório foi expulso do patriarco de Constantinopla em 431 d.C. A quinta seita é apolinarianismo. Devido a Apolinário, 310 a 390 d.C., que fora bispo de Laodiceia no fim do século IV, defendeu uma cristologia heterodoxa. Esta recebeu seu nome. Enquanto o arianismo defendia que Cristo não era Deus, o apolinarianismo ia contra os ensinos de Cristo, que Cristo possui a natureza humana, alegando que Cristo era apenas Deus, indo contra a doutrina da encarnação, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que está muito evidente no capítulo 1 do Evangelho de João. O ponto crítico desta corrente girava em torno do conceito da mente de Cristo. Segundo Apolinário, Cristo possuiu mente ou espírito divino, o que o impossibilitaria de passar por tentações genuínas. Segundo Hebreus, capítulo 2, versículo de 14 a 17, Jesus participou da humanidade como a nossa, para que houvesse o completo efeito da expiação. Os ensinos do apolinarianismo também foram declarados heréticos através do Concílio de Constantinopla. Cada nome, né, gente? 381, onde os teólogos Basílio, o Grande, Gregório, bispo da Constantinopla, e Gregório, bispo da Nissa, também o conhecia como Paz Capadócio, o rejeitaram de forma veemente. Apesar do Apolinário ter
levantado certo grupo de discípulos, seus ensinos não permaneceram e seu movimento se desfez, graças a Deus. Eutiquianismo, outro nome aqui, eutiquianismo, é outra seita, também conhecida como monofisismo. Esta concepção de Cristo foi formulada por Eutix, ou Eutico, em 378 a 454 d.C., que fora líder de um mosteiro em Constantinopla. O eutiquianismo ensinava que a natureza divina de Jesus havia absolvido a natureza humana, gerando consequentemente um ser como uma terceira natureza. Esta doutrina é preocupante, pois anula Cristo como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem, o único que pôde nos trazer salvação. Este falso ensino foi refutado em 451 no Concílio de Calcedônia. 7. Cristologia funcional. Doutrina moderna, século XX, que dá ênfase ao que Jesus fez e não no que ele é, alegando ser este o destaque do Novo Testamento. Esta doutrina, entretanto, despreza uma porção significativa de conceitos ontológicos, essência, natureza, sobre Jesus que são apresentados de modo explícito no Novo Testamento. Queridos e queridas, eu peço perdão pelos meus erros de certas pronúncias, gaguejei aqui um pouco. Eu vou ter que refazer meu óculos, porque depois da Covid, a minha vista tem embaralhado muito e eu tenho tido um pouco de dificuldade de visão em algumas coisas. Então, nem com óculos, às vezes, eu consigo enxergar bem as letrinhas, se elas forem principalmente um pouco menor. Mas já estou providenciando, em breve eu tentarei estar fazendo um outro óculos para poder resolver essa situação, mas tem que passar pelo médico primeiro, né? Mas eu creio que deu para todos entenderem. Até a próxima aula, que será Cristologia na História. Até lá, paz do Senhor, que Deus te abençoe.